Canadá, começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou Massaro Rocha, falando direto de Ottawa, e eu tenho certeza que eu já fiz mais de 50 entrevistas nessa vida. Uau! Olá pessoal, eu sou a André, estou falando de Kingston e eu estou aqui hoje para aprender um pouco como fazer um bom networking. Tá ferrado. E apresentando o nosso convidado hoje, que a gente como um bom anfitrião, a gente tem que fazer as honras da casa. Apresentando o nosso convidado, também falando de Ottawa, seu Thiago Oliveira. Como é que tá você, seu Thiago? Apresente-se. Opa, Massaro, antes de começar, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer hoje estar do lado daqui da tela, né? Muitas vezes assistir e ouvir vocês estando do lado de lá, e é uma felicidade imensa estar hoje aqui compartilhando um pouco do que eu vivi com a nossa audiência. Bom, eu sou engenheiro de software, fazem 4 meses que eu cheguei no Canadá, e hoje estou aqui com vocês para a gente falar um bocadinho de como é que foi esse processo, essa transição do Brasil para cá, e compartilhar as coisas boas e as coisas não boas que aconteceram nesse caminho, para que a gente possa servir também de instrumento, né, e devolver um pouco aquilo que a gente recebeu na preparação para cá. Exato. Show de bola. Então, como vocês viram, com essa voz praticamente sexual do apresentando o programa. De locutor, né? De locutor. Hoje nós vamos falar sobre trabalho, mudança e networking. Tipo, 3 coisinhas que estão intimamente ligadas e que você, se você não está pensando nisso, você deveria pensar muito bem, né? Hoje a gente vai ver, como o Thiago falou, a gente vai analisar os prós, os contras, os acertos, os erros e os I wish it could be like that, que a gente passa pelo meio do caminho. Então, mandando bala no programa de hoje, todos nós aqui, eu acho que temos uma experiência semelhante, acho que dá para dizer assim, nós temos o mesmo pepino na vida, que foi ter que se mudar para um outro lugar onde você não conhecia ninguém e ter que arranjar um emprego. E melhor ainda, a gente trocou de país e tinha que arranjar emprego. A gente troca, no meu caso, eu mudei do Quebec para cá, foi praticamente mudar de país de novo. Então, antes da gente cair no pepino, eu sei que todo mundo já nos conhece, pelo menos quem está nos ouvindo já nos conhece, mas eu acho que seria interessante se a gente conseguir dar um briefing do que nós somos, onde nós estamos e, tipo, como chegamos até aqui. Então, eu vou ser o chato e me deixar por último, vou deixar os convidados começarem, claro. Então, Thiago, você começa contando quem é você na fila do pão, tipo, de onde você veio, como você está aqui? Bom, Massaro, então, o meu processo todo de preparação de mudança para o Canadá levou todo, na verdade, 3 anos, né? Eu sou mestre em engenharia informática pela Universidade de Coimbra e a minha primeira mudança internacional, na verdade, foi quando eu saí do Pará, de Belém, né, que foi a minha cidade natal, inclusive nós somos conterrâneos de lá. Em 2007, acabei indo para Portugal para fazer mestrado em engenharia informática. Me formei originalmente em ciência da computação pelo Centro Universitário do Pará, no qual também tenho muito orgulho de ter estudado lá. E uma vez que eu terminei o mestrado em Coimbra, eu comecei a trabalhar com uma empresa portuguesa que faz desenvolvimento de sistemas clínicos para a área médica, basicamente. E no ano de 2012, a gente acabou abrindo um escritório no Rio de Janeiro e apareceu uma oportunidade que era interessante no momento e eu acabei aceitando a minha transferência para o Rio. Eu acabei trabalhando para eles durante 11 anos, né, fazendo desenvolvimento de sistemas para a área médica, e quando foi por volta do ano de 2016, que passou, fechou, né, encerrou o ciclo da Copa do Mundo, encerrou o ciclo das Olimpíadas, eu percebi que a situação no Brasil, de uma forma geral, já não era a mesma de quando eu aceitei minha transferência para lá e comecei a analisar minhas possibilidades, né? Tipo, daqui para onde é que eu vou? Então, existia sempre, claro, a possibilidade de voltar a trabalhar em Portugal, mas como eu já havia vindo de lá e acabava tendo colegas lá, também não parecia ser uma situação muito interessante, então
Claro que você pensa, tipo, ok, se vamos voltar para a União Europeia, vamos então para a Alemanha, que acaba sendo o líder econômico do bloco, né? Onde tem dinheiro, tem trabalho, basicamente. Sim. Mas não me parecia uma ideia atraente aprender alemão com 30 anos de idade. Tipo, eu acabei dizendo, é melhor procurar outras possibilidades. Então, no caso, eu falo inglês e português, então vamos procurar por países que utilizem inglês como língua de expressão para ir. A gente sabe que para ir para os Estados Unidos é muito difícil você conseguir um green card para lá. Então, acabam sobrando basicamente duas opções que têm um programa de imigração sério, né? Que é o caso do Canadá. Eu pensei que você ia dizer Angola e Moçambique. Eu tenho colegas que trabalham lá. Inclusive, até se tem um bom dinheiro para lá, mas depois o problema é você conseguir tirar o dinheiro do país, né? Putz. Então, eu acabei encontrando, obviamente, os programas de imigração da Austrália e o programa de imigração do Canadá, mas para nós que somos brasileiros, eu acho que uma coisa que pesa muito é sempre a questão da distância, né? Para nós, a Austrália é literalmente do outro lado do mundo. No tempo em que eu vivi em Portugal, dependendo da época do ano, você tem uma diferença horária até de 4 horas. Então, para você manter contato, né? Mesmo que telefônico, ou através de Skype, etc., a solução que você utiliza, acaba sendo complicado, porque não passa a ser uma coisa não natural, porque você precisa começar a marcar a hora para você ter que falar. Né? Tipo, se você quer ligar para seus pais, você não vai ligar para sua mãe quando para ela é meia-noite, 1 hora da manhã. Então, eu comecei a estudar mais e começar a ler a respeito do Canadá. E apesar de não ser uma coisa que faça parte da nossa cultura, né? Tipo, essa percepção genérica do Canadá dentro da cultura brasileira, é um país fantástico, que tem um IDH entre os melhores do mundo, mas que não é perfeito, obviamente, não é como eu acho que, dependendo daquilo que você acredita, eu acho que a gente só encontra esse lugar perfeito quando a gente faz essa passagem dessa vida para outra, né? Que aí realmente a gente vai encontrar um paraíso onde existem positividades. Os que vão para lá, né? Bem lembrado, André. Muito bem lembrado. Teu processo para vir para cá demorou quanto tempo? Foram 3 anos, Massaro. 3 anos. Eu abri o perfil no Express Entry em 2016, final de 2016, e para ser chamado, a gente recebeu os vistos de passaporte em dezembro do ano passado. E agora fazem 4 meses. Ontem fez 4 meses que a gente efetivamente chegou no Canadá. Né? Parabéns. Obrigado, Massaro. Eu fiz todo esse preâmbulo, joguei o Thiago no fogo, mas na verdade a gente se conhece aqui de Orwa já. Claro, é verdade. Participo do mesmo grupo de brasileiros na área de IT aqui, mas eu acho que é importante dar o contexto de como a gente está, como a gente chegou aqui, para mostrar que de fato a gente não está jogando só achismos, é realmente uma bela bagagem que a gente tem para conversar. Dona André, a senhora também já é grande conhecido de todo mundo, né? Mas eu vou te deixar fazer o seu preâmbulo rapidinho. Então, eu acho que eu tô no olho do furacão de novo nesse negócio de trabalho, network e mudança de cidade, né? Porque hoje faz um mês que eu cheguei aqui em Kingston, de Vancouver, né? Quer dizer, eu mudei do Brasil para Toronto para estudar e isso foi em 2015. O meu curso começou no início de 2016, fiz 2 anos de college lá, mas, na verdade, 2 anos letivos deles que acabaram em abril de 2017. E aí, de lá, eu me mudei para Vancouver, porque até tem um artigo lá no site, eu contando dessa mudança, porque as ofertas de trabalho, eu achei o mercado em Vancouver naquela época, e continuo achando, mas um mercado mais acessível do que o de Toronto, por exemplo, assim, mais acessível, assim, mais aberto, os recruiters são mais abertos, os recruiters vêm mais atrás de você, e as empresas também respondem, no meu caso, enquanto eu estava fazendo minhas buscas, respondiam mais as minhas aplicações, assim, para as vagas, né? E aí estava lá em Vancouver, estava numa empresa muito boa, trabalhando bem, vou muito bem, obrigado, né? E meu marido foi aceito aqui no PhD da Queen's University, aqui em Kingston, e a gente mudou para cá. Então, agora eu estou exatamente nessa fase de procurar um novo trabalho.
E eu confesso que está sendo um ambiente assim meio desafiador para mim aqui em Kingston. A Juliana comentou com a gente quando ela fez a entrevista. Ela é engenheira civil como eu, né? Eu sou engenheira civil também. Juliana é engenheira civil e faz doutorado na Queen's. Que aqui não tem muita coisa na área de... Muitas empresas da área de engenharia civil. E é isso que eu tenho percebido, que tem muitas empresas em Toronto, tem empresas em Ottawa, né, os headquarters são nessas outras cidades, e aí aqui não tem. Aí eu até vejo alguma coisa de casas serem construídas, mas o que é que tem aqui? São os trades. Porque administração, planejamento, projeto, tudo está nas grandes. Então, eu estou, assim, pesquisando o mercado, descobrindo o que é que tem aqui, descobrindo como é que eu vou me realocar, me reposicionar aqui, né? Então, eu estou exatamente nessa fase. Por isso que eu falei que eu estou aqui para aprender hoje, porque a gente sempre tem a aprender, né? Então, com certeza o que a gente vai discutir aqui vai ser útil para mim também na minha busca. Pode crer. Dando um geral bem rápido de mim também, eu cheguei no Canadá em 2008, eu sou engenheiro de software, eu morei em Quebec durante 7 anos e mudei para cá, estou há 5 anos aqui, quer dizer, ano que vem eu faço 5 anos aqui em Ottawa. Nesse meio tempo, eu sempre trabalhei na área, nunca precisei fazer outras coisas, mas eu já tive que passar por 5 empresas aqui, por razões diversas, né? Eu acho que em 3 delas eu realmente eu escolhi trocar, e em 2 delas não foi minha opção. Então eu acabei tendo que conhecer o mercado na marra em alguns casos, né? Não foi, tirando das vezes que eu resolvi trocar de emprego, as outras que eu fui para o mercado foi uma experiência bem desagradável, eu devo dizer assim. Foi bem cansativo. Eu acho que é bacana a gente ressaltar, Massaro, que para as pessoas, né, que estão nos ouvindo hoje, que o objetivo aqui não é dizer que é difícil, que é impossível, que você não deve fazer isso, e que não existe caminho certo ou caminho errado. Cada pessoa vai encontrar o seu caminho, né? Excelente. E que aqui a gente consiga compartilhar nossas experiências para que facilite minimamente o caminho dessas pessoas que estão atrás desse objetivo comum, né? E da mesma forma também não iludir as pessoas e dizer que os problemas estarão automaticamente, magicamente resolvidos quando você passar na imigração. É um portal, é uma página importante, mas é só um capítulo diferente da sua vida, mas em que as negatividades ainda podem existir. E que o importante é que, no fim das contas, você faça a sua avaliação pessoal, né? Pelo que você perde. E se você está melhor aqui, ou se você está melhor no Brasil, ou se você está melhor em qualquer outro lugar que você tenha a possibilidade de estar. Queria ter um filho assim. Nossa, que coisa linda. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um beijo para minha mãe, se ela estiver ouvindo. Na verdade, é da minha vida, né? Minha mãe, minha irmã, minha esposa amada, que me acompanham. Fica aqui o registro, amo vocês. Um beijo da gente também aqui. Eu passei em Belém e não conheci. Olha só que fiasco, cara. E você recentemente esteve lá, né? Acabei de sério. Que fiasco. Você trouxe uns litros de açaí para revender a verdade, Massaro? A gente tem que conversar aí depois. Olha, é melhor você não falar alto, que a CSF fica escutando essas gravações. Gente, antes da gente começar a comentar as coisas, tem uns dados aqui para vocês, né? Então, a atual estatística do Canadá diz que a taxa de desemprego no país está em cerca de 5,6%. Isso dá mais ou menos 1,1 milhões de habitantes, né, que está sem trabalhar. Quando eu pensei em 5,6, eu pensei, não, mas 5,6 é um número bem baixinho, considerando tudo, né? Mas quando eu fui pensar em números absolutos, eu falei, caraca, é Ottawa inteira, é mais do que Ottawa inteira sem estar trabalhando. Então, eu fiquei completamente atordoado com isso. Só que o interessante é o seguinte, isso num relatório que saiu do Maclean's, na revista do Maclean's,
eles dizem que cerca de 30% das vagas no mercado já estão abertas há mais de 6 meses e eles não encontram gente para preencher. Então, tem esse contraponto que é muito bizarro num país com uma população tão pequena, né, comparando com o Brasil, né, 35 milhões de pessoas, onde pouco mais de 1 milhão estão desempregadas, e você tem 30% das vagas que não estão preenchidas, né? Você leva em consideração que a média de educação do Canadá é boa, né? Então você não tem a grande parte da população é alfabetizada ou no mínimo terminou o primeiro grau, né? Sem falar da grande maioria que terminou o segundo grau. E você ainda tem mais um contingente de imigrantes que vêm para cá, que são selecionados na base do pente fino, que precisam preencher um determinado perfil, que não é pouco. Eles exigem gente com formação acadêmica, com experiência, com know-how, e etc, etc, etc. E outra coisa interessante dessa matéria da McLean's é que desses 5,6% que estão desempregados, mais de 40% é imigrante. Então você pensa, pô, eles estão com esse programa de atração de talentos para cá, eles têm necessidade, porque existe vaga disponível no mercado, existe uma população capaz, existe uma massa de trabalhadores bem capacitada e eles não estão preenchendo essas vagas, né? E eu acho que isso cai com uma luva com a questão que a gente vai discutir hoje, que é descobrir o que pode estar acontecendo de errado que a gente não está conseguindo preencher essas posições, né? Então, eu vou começar do básico. O que vocês acham que todos nós passamos pela situação de mudar, tanto para o país quanto dentro do país? Como vocês se sentem, ou melhor, como vocês se sentiam, como estão se sentindo, pelo menos no teu caso, André, que é essa sensação de estar chegando numa cidade agora e você tem que recomeçar? O que você leva em consideração quando você você põe isso na balança? Como você está se estruturando para isso? E eu vou deixar tu começar, André. Em primeiro lugar, que eu me sinto perdida. Eu me sinto perdida. E eu não sei, eu não tive esse sentimento quando eu vim do Brasil para cá, eu acho, porque eu vim para estudar. Então, quando você chega para você fazer um curso, você tem um objetivo, você já vai ter uma rotina, você vai para o college, você vai se inserir ali no ambiente e na configuração que você montou. Quando você chega numa cidade que você não conhece ninguém, quase ninguém, e não conhece o mercado de trabalho, não conhece nada, e você começa a procurar, eu falei assim, caraca, e agora, né? Até porque eu falo assim, eu acho que eu fiz uma consideração errada. Eu sempre falei, emprego para engenheiro civil tem tudo que é lugar, porque todo lugar está construindo casa. Eu não sei se isso é verdade, mas eu acreditava nisso. Hoje em dia eu já não sei se é verdade, porque eu percebi, pelo menos aqui no Canadá, pelo menos nessa região que eu estou, esse perfil assim muito específico da região. Você tem só os trades. Aqui tem muito emprego, tá? Aqui tem muito emprego na área de serviços e na área de trades. Então, se eu quiser ir pintar uma casa, eu tenho emprego para pintar casa, tem emprego para construir, tudo. Mas tem emprego para trabalhar em loja, restaurante, supermercado, tudo. Mas emprego para trabalhar com engenharia, dentro de escritório de engenharia, aqui tem muito pouco. E aí você não conhece pessoas. Então, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, né? Bom, primeiro que eu comecei a pesquisar tudo no mercado e, isso era uma coisa que eu queria ter feito antes de vir, né? Do preparo, antes de você ir, porque a melhor coisa é você fazer isso antes de ir. Sim. Mas eu não tive condições por causa da minha rotina, que estava muito atropelada lá, muito cheia de coisa lá, trabalhando e ainda preparando mudança. Então, eu não consegui fazer. Então, agora estou fazendo isso agora, pesquisando o mercado, pesquisando as empresas, vendo todas as vagas, vou começar aí a semana que vem, já marquei horário naqueles serviços de apoio do KISS, que a Juliana comentou, que é o Employment Service daqui,
e ver o que eles me falam, e ver se eles me ajudam nessa parte de networking, né? E fora isso, eu tenho que fazer, eu estou arrumando meu LinkedIn, estou trabalhando no meu LinkedIn para deixar ele pronto para eu entrar em contato com os recrutadores e tudo, você entendeu? Mas se eu cheguei com uma intenção de procurar emprego só aqui, hoje eu já não estou mais nessa vibe, hoje eu já estou abrindo o meu leque. Falei, eu vou começar a olhar outras cidades também, porque se eu não conseguir aqui, eu vou para outros lugares. Entendeu? É interessante isso que você falou sobre achar que engenharia tem emprego em qualquer lugar, porque é exatamente o mesmo discurso que a gente fala sobre IT. Tipo assim, vai achar lugar em qualquer lugar e tal. Inclusive, a gente entrevistou, quando a gente fez aquele programa sobre Sherbrooke, que eu fiquei surpreso com o mercado que tem por lá. E eu falei, então, de fato, tem emprego em qualquer lugar. Mas eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Emprego, como você disse, emprego tem, né? Mas talvez não seja exatamente na tua área. E daí, o que você vai fazer, né? Daí, Thiago. Eu acho que uma coisa que a Andrea falou, que é importantíssima, é a questão da preparação, né? Tipo, qualquer pessoa que, por exemplo, decide fazer atividade física e ninguém acorda na segunda-feira e diz, é porque amanhã, terça-feira, pode até ter a vontade de começar a fazer alguma atividade física, se tornar mais ativo e tal, mas você precisa fazer isso progressivamente, né? Então, acho que se você realmente pensa nisso, de tipo, eu quero uma recolocação, eu quero começar a trabalhar, ou mudar de área, ou mudar de cidade, ou mudar de país, eu acho que hoje, com a internet, existem coisas que você não precisa mais esperar para chegar na cidade para fazer. Porque muitas delas você vai resolver via internet. Então, se é para acessar a internet, você acessa a internet do Brasil, do Canadá, de onde você esteja, né? E eu acho que falando especificamente da área de TI, né, que é a área em que a gente se encontra, eu acho que o LinkedIn é realmente uma ferramenta fortíssima para você trabalhar, tanto para você ver a reputação das empresas, as vagas que têm aberto, o perfil das vagas que se tem aberto, né? E que como é que você começa, ou você pode começar a se preparar para aplicar efetivamente a essas vagas. Eu acho que assim como o LinkedIn é forte aqui, eu acho que dentro desse quesito de preparação, uma das coisas que as pessoas têm que fazer eu acho, né, que a gente deveria fazer sempre era expandir nossos horizontes para tentar explorar um pouco a realidade da cidade que a gente está pensando em ir. Né? Claro, certeza. Tipo, algo que eu sempre escuto, que Ottawa não é um lugar fácil de achar emprego. Só que eu vejo que muita gente que fala isso reclama porque o perfil de Ottawa é muito governo. E você sabe que trabalhar para o governo você tem algumas coisas que você não se preocupa tanto quando você trabalha para o mercado privado. Que é, por exemplo, você tem que atender alguns requisitos que são exigidos, você tem que conhecer a realidade do departamento ou do setor onde você vai trabalhar, as ferramentas, as coisas que eles usam. O governo não é top high technology, na grande maioria das vezes, você vai trabalhar com coisas que são tecnologicamente defasadas, ou um pouco defasadas, e isso é uma dificuldade para muita gente que quer você ainda mais quando a gente está falando de gente que não tem pelo menos um PR aqui no país, né? Se você aplicar para uma vaga do governo sem ter um PR ou sem ter uma cidadania, é praticamente impossível que você consiga passar, porque eles têm essas exigências. Muitas deles têm o tal do security clearance, que eles não dão se você não for pelo menos tiver mais de 3 ou 5 anos aqui no país. Então, eu vi amigos meus de engenharia civil que foram para Ottawa reclamaram disso. Apesar de ter obra na cidade, tudo, ter construtora e ter campo, mercado, é muita obra para o governo. E aí você não passa. Se você for trabalhador temporário, não passa nos requisitos, né? Eu acho que... Desculpa. É uma coisa difícil de você saber antes de você vir para cá, né?
E eu acho que é uma coisa que claro que a minha opinião sempre é duvidosa nesse sentido, porque foi o caminho que eu escolhi, né? Mas eu, por exemplo, eu não quis me ver atrelado a uma empresa, me atrelado a ver a minha permissão para permanecer nesse país atrelado a uma empresa, então, tipo, através de um work permit, porque a partir do momento que você tem um sponsor, né, um visto de trabalho emitido por essa empresa privada, você está ligado a essa empresa pelo período de 2 anos, seja uma empresa boa, seja uma empresa ruim. Então, eu acabei escolhendo um caminho de fazer um processo mais longo, de fazer o Federal Skilled Worker, mas chegar aqui já com o meu PR e, entre aspas, estar livre para optar entre as diferentes opções, né? Mas, tipo, mas ao mesmo momento você chega aqui sem emprego. E isso também não é uma coisa fácil, né? É porque você tem o impacto direto nisso daí é sua conta bancária diminuindo e você não tá nada entrando, né? E dá medo, Marcelo. Dá? Claro que dá. Dá, eu sei que dá. Como dá? Eu estou nesse momento de preocupação que você fica assim, cara, não posso ficar demorando meses. Por mais que você tenha uma reserva, você quer o quanto antes resolver isso para você pelo menos zerar a conta, né? Zerar assim, o que está entrando está saindo, né? O que está saindo está entrando. Então, realmente é uma coisa que coloca a gente se sente muito vulnerável, né? Ai, como? Nossa. Com certeza. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar que todas as negativas que a gente recebe nesse processo, eu consegui o meu emprego, a posição que eu estou, que é uma posição que eu gosto da empresa, eu gosto da equipe onde eu estou, me sinto acolhido lá e sinto que eu consigo desenvolver as minhas atividades nas condições que eu preciso para fazê-lo em 2 semanas, depois que eu cheguei no Canadá. Mas foram 2 semanas muito estressantes nesse sentido. E principalmente nesse início, tudo é muito intenso. Tipo, quando você fica feliz, você realmente fica muito feliz. Quando você fica frustrado, você fica muito frustrado. E as coisas literalmente mudam da noite para o dia, porque alguém te mandou uma mensagem no LinkedIn, ou porque alguém te ligou, ou porque você ligou para algum lugar e teve uma notícia positiva, né? Então, eu acho que aquele estado que a gente tem no Brasil, que é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, é verdade. Você só tem que encontrar a sua pedra, né? Continua revirando que ela vai aparecer e esteja preparado para isso, basicamente. Quando a gente vai nesses negócios de assistência ao job seeker, né? A pessoa que está procurando trabalho, eles falam muito, assim, e outros artigos que eu li a respeito também, pense que cada negativa é só, na verdade, mais um step para você estar mais próximo da sua resposta positiva, né? Então, eu falo, é difícil, né? Você ficar com isso em mente, recebendo uma negativa atrás da outra, mas eles falam, não, pense, tenha em mente, você está mais perto, aquela passou. É como se você tivesse que fazer 100, né? Vou fazer 100 entrevistas, então eu já levei 10 negativos, então agora só falta 90. Nossa. Ou 89, né? Porque a última vai ser positiva, claro. né? Mas, Andréia, eu não consigo te dizer quantos processos seletivos eu fiz, porque foram dezenas deles. Dezenas. Tiveram várias vagas que eu enviei e nunca recebi nada. Tiveram vagas que eu mandei e fiz uma entrevista e depois não deu nada. Tiveram vagas que eu fiz 3 entrevistas e não deu nada. Então, eu acho que uma coisa que é importante a gente perceber também é que não é pessoal, que é essa questão da rejeição, que muitas vezes a gente carrega dentro da gente, principalmente contra a nossa criança interior. Não é contra você, não é contra o Massaro, não é contra a Andréia, não é contra o Thiago. A nossa criança interior foi ótima. Foi ótimo. Mas é verdade, mas a gente tem, quando a gente tem aquelas vantagens que a gente não sabe explicar o porquê, tipo, ou de comer, ou de fazer alguma coisa, quando a gente simplesmente está fazendo alguma coisa boba, é a nossa criança interior se manifestando dentro da gente. Então, e aí ela também tem muito medo da questão da rejeição, então essa questão do não, do etc, que algumas vezes a gente escuta, é importante perceber que não é contra você, tipo, não personifique, é só continuar tentando. Eu tenho 2 perguntas, Thiago, para você. Uma teve dessas entrevistas, processos todos que você foi, teve algum que você chegou lá, fez a entrevista e falou assim, eu não gostei dessa empresa, nem se eles me quiserem, eu não quero eles? Olha, teve o meu último processo,
que foi um processo que eu fiz 4 entrevistas ao todo, e que a última chegou a ser presencial, e que eu fiquei muito frustrado, e que eu disse assim, caraca, mas eles não me disseram nem que sim, nem que não. Tipo, eu simplesmente fiquei esperando, e acabei começando a fazer um outro processo seletivo, que foi o processo que deu certo para mim, e que eu digo, ainda bem que eles não me disseram nada, porque eu estou muito melhor onde eu estou agora. Então, tipo, a gente não sabe o que tem atrás da outra porta, a gente não pode ter medo e se sentir bloqueado de tentar outras coisas. Você tem que continuar tentando. E a outra pergunta era, você conseguiu o seu emprego em 2 semanas. Como era o seu nível de inglês quando você chegou aqui? Olha, Andréia, a questão, o meu inglês, a minha autoavaliação eu estou longe de ser nativo. O que é que todos eu digo? Nós, né? Mas quando eu digo quando eu abro a boca, qualquer pessoa percebe que eu tenho sotaque, como todas as pessoas têm sotaque nesse país, a única diferença é de onde é que é o sotaque. Né? Então, eu considero que o meu nível de inglês é avançado, mas para eu conseguir alcançar esse nível, para dentro desse processo do Federal Skilled Worker, eu fiz a prova do IELTS, que é um dos exames reconhecidos para o processo de imigração. Eu fiz a prova 4 vezes, para eu conseguir a nota que eu precisava fazer. Você pegou CLB9? Não em todos. Tá. Para você conseguir a bonificação, você precisa ter 7 dentro da prova, dentro do nível do IELTS, que é diferente do Canadian Language Background. Right? Então, às vezes, eu conseguia 7 em 3 e não conseguia mais de 7 em 3, mas não conseguia ou no speaking ou no writing. Então, para eu conseguir o 7 em todas as componentes, eu precisei tentar 4 vezes. Então, e obviamente, durante esse período de estudo, 2 anos, que alguns momentos foram mais agudos, outros momentos foram mais espaçados até por conta da questão da rotina profissional, né? Cada um eu tinha, no caso, eu trabalhava. Então, evoluiu muito. Mas eu acho que a grande questão, e eu acho que a melhor preparação que pode ter para qualquer pessoa que queira vir para o Canadá ou queira ir trabalhar em qualquer outro lugar aprenda o idioma que você vai se expressar. Porque se eu te disser assim, André, o que é que você faz no Brasil? Eu sou engenheira civil. Então, ok, vamos tentar desempenhar as suas atividades do dia a dia com o vocabulário de uma criança de 7 anos. Veja bem. Cara, não vai dar certo, velho. Pode até ser uma criança maiorzinha, 11 anos, 12 anos. Tipo, as crianças são bem espertinhas, né? Mas pronto, mas tipo, não vai rolar. Então, não ache que você vir para o Canadá e que você vai aprender inglês quando você chegar aqui. Obviamente você vai, mas o grosso, o pacote, eu acho que é a principal coisa que você pode trazer. Se a gente for pensar numa questão do contrato de trabalho, quanto é que uma pessoa recebe por ano no Canadá? Independentemente da atividade, a gente pode falar 50 mil, 60 mil, 80 mil, 100 mil dólares, que seja. Se você não consegue se expressar ou externalizar aquilo que você sabe tecnicamente, a sua experiência, é a mesma coisa que você ter todo esse dinheiro dentro de um cofre, mas você não tem a chave, ou não tem um código para abrir esse cofre. Do que adianta? Exato. Então, assim, e hoje, com a questão da internet, muitas vezes eu me pego assistindo programas hoje, seja no YouTube, ou na própria TV a cabo, e que aqui não tem legenda, né? Tipo, aqui você precisa ver o programa do jeito que eles passam na televisão e você vai assistir. E você para e pensa assim, mas quantas vezes eu não assisti isso no Brasil com legenda? E você se pega, ou dublado que seja, você se pega fazendo isso simplesmente porque é mais confortável, mas a zona de crescimento está justamente fora da zona de conforto. Né? Exato. E que é uma forma excelente de você conseguir desenvolver o seu inglês, né? Seja o listening, seja o reading, etc. Se colocar em situações como essa. Foi interessante te ouvir falando que quando eu não passei por essa dificuldade de conseguir emprego quando eu cheguei, né? Como eu falei na abertura, eu já vim com o meu emprego que eu tinha no Brasil, eu basicamente só continuei trabalhando aqui, só que só mudei de chefe, meu chefe era em Nova York, então eu estava trabalhando ali, então foi a mesma coisa. Mas e sempre que eu troquei de emprego por vontade própria, eu estava tranquilo, porque eu conhecia o lugar, eu tinha uma indicação de alguém, ou
eram essas duas coisas. Ou eu conhecia o lugar, ou eu tinha uma indicação de alguém. O pior momento que eu tive foi quando eu recebi um let go de uma empresa que eu estava e me senti naquela situação. Bom, primeiro você já se sente o último dos seres humanos porque você é dispensado porque eles dizem, não, você não tem o perfil que a gente quer, a gente tá te deixando sair. Aí você fica, caraca, 20 anos nas costas e agora que eu vou ver escutar na vida. Aí eu me vi de volta no mercado, né? Eu me vi no mercado onde eu não conhecia ninguém, onde eu tinha chegado não tinha um ano inteiro, onde a única empresa que eu conhecia era aquela que eu estava. Que eu fui naquele conforto, né? Bom, chegar num lugar, lá trabalhando, vai ser igual nas outras empresas. Só que aconteceu exatamente o inverso, porque eu não conhecia muita gente aqui, eu na verdade não conhecia quase ninguém, eu acho que eu tinha 2 pessoas que eu conhecia, e me vi num mercado completamente alienígena. E comecei do básico, né? Mandando currículo para todo que é lugar, conhecendo as empresas, tentando aplicar, entrando em contato com o recrutador, etc, etc. E entre essa saída e eu conseguir uma vaga de volta, foram 9 meses. Bastante, né? Então, foi muito longo para mim. E o impacto psicológico foi medonho. Tinha uma altura do campeonato onde eu já estava pensando assim, de fato, eu acho que já acabou minha época, eu não sirvo mais para isso, eu vou pegar um emprego no McDonald's e sossegar meu facho, porque eu não sirvo para mais nada. E, assim, então, até começar a digerir aquela ideia e tipo, dar uma sacudida e receber um empurrão para poder procurar outros lugares, para conhecer pessoas, assim, trocar novos relacionamentos, trocar figurinhas, foi uma parte difícil. Então, mesmo a empresa que eu entrei depois disso daí, eu estava na empresa, 6 meses depois a empresa foi fechada, daí eu, voltei pro mercado de novo. Pois é, fogo, né? Foi desagradável, só que da segunda vez eu já estava mais tranquilo. Eu estava vendo assim, bom, agora eu já conheço a cidade, já conheço o mercado, já sei o que dá para fazer e o que não dá para fazer. E eu pensei assim, bom, se está difícil, vamos dar um passo atrás, que tudo se resolve. E eu acho que nesse ponto, especificamente no meu caso, teria sido desastroso. Ainda bem que eu não fiz isso, porque na realidade tinham vagas para o meu perfil, tinha muita empresa procurando por alguém que tinha o meu perfil, só que eu não sabia. Porque os recruiters que eu conhecia, ou os lugares onde eu estava procurando, não tinham acesso a essas vagas. Acabou ficando só internamente. Olha, e aí? Daí que eu dei muita sorte. Um dia estava numa feira de emprego, bati no stand da empresa onde eu estou trabalhando hoje, conversei rápido com o cara, ele falou, pô, legal a empresa de você e tal. Eu falei, legal, o que você faz? Eu faço isso, assim, assado. Aí ele, pô, a gente tá precisando de alguém que tem um perfil. E você tem o currículo aí? Naquele dia não tinha nada, ele pegou um pedaço de papel, ele arrancou um pedaço de papel num folder, anotou meu e-mail, eu disse, eu vou pedir para te ligarem. Aí depois, quando eu cheguei em casa, eu pensei, puta, como eu sou um estúpido, não levei um currículo para uma feira de trabalho. Eu acho que essa é a dica número 1, não é? Tipo, do podcast de hoje. Se você for uma feira de emprego, leve o seu currículo. Leve várias cópias. Várias cópias. É melhor voltar com eles para casa do que precisar de um e não ter. Que horrível. Para minha sorte, de fato, eles me ligaram. Eu acabei sendo contratado. Essa aí não foi aquela que você disse uma vez que você tinha aplicado e... Excelente ponto. Essa mesmo. Eu tinha aplicado para essa mesma empresa e eu fui reprovado por causa do sistema. O sistema estava com filtros que simplesmente me ignorou. Pois é. Agora que você falou nisso, eu me lembrei do JobScan, que é um desses softwares que faz o Applicant Tracking System, né? Porque o que eu tenho visto muito, o que eles recomendam muito, é você usar o JobScan para você fazer o teu currículo ser achado por passar nessas peneiras, porque senão não passa. Mesmo que às vezes você copie e cola, eu já fiz isso. Copiar e colar. Não copiar, colar, mas assim, né? Copia das descrições da vaga, coloca
ver o que você se encaixa ali, o que realmente você atende daquilo, e você coloca no seu currículo com as mesmas palavras ou exatamente quase as mesmas, mesmo assim, na época que eu estava procurando emprego em Toronto, não passava, entendeu? Não era chamada para nenhuma entrevista. Uhum. Vocês chegaram a usar esse tipo de software? Vocês acham que isso funciona? Vai, Thiago. Andréia, eu também tenho essa percepção, sabe? Essa questão do currículo formatado para específica vaga, né? Uma vaga em específico e tal. Eu também tenho a impressão que vários processos que eu enviei, eu realmente não fui selecionado por conta de sistemas assim. No meu caso específico, a minha posição eu consegui através de um recruta, né? Foi um recrutador que me contactou através do LinkedIn e me falou a respeito dessa posição que estava em aberto. Inclusive, a empresa para a qual eu trabalho, hoje, eles têm mais 4 posições em aberto e que eles têm dificuldade em preencher para a engenharia, né? Para desenvolver a mesma função que eu desenvolvo. Então, a questão, especificamente no meu caso, eu acho que é fundamental você ter um LinkedIn forte. Eu digo, o que é um LinkedIn forte? Primeiro, um LinkedIn escrito em inglês, com um bom inglês, que é do tipo, com expressões correntes, com expressões que realmente deem a entender que você consegue se comunicar de uma forma adequada. Muitas vezes, se você tem um colega que tem uma experiência maior com inglês, às vezes você, se tiver a sorte de conhecer um nativo, pede para o cara dar uma lida, porque às vezes às vezes é uma expressão que você muda e muda completamente o contexto, ou é um idiom que você usa, que é uma expressão local mais usada, e que te dá uma outra visibilidade para isso, né? E eu acho que a questão do idioma também é importante, porque não é só você conseguir o clique do recrutador do tipo, vou mandar uma mensagem para esse cara. Do tipo, no meu processo, eu tive que fazer 2 entrevistas pelo telefone, sendo que uma das entrevistas, inclusive, foi técnica. Eu tive que falar de Java pelo telefone, tipo, falando instruções de código pelo telefone. E é uma coisa extremamente desconfortável, porque você não tem um computador. E depois, dentro do processo, entre as 3 entrevistas presenciais que eu fiz, uma delas foi uma entrevista técnica, onde eles realmente me deram um computador, me deram um problema, pediram para eu codar a solução, não é? E depois eu tive que explicar basicamente o que é que eu tinha feito. Então, a questão por mais que você saiba tecnicamente, você precisa ter um nível mínimo de proficiência para que você consiga se expressar e se conectar com as pessoas. Já diz aquele velho deitado, né? Você não basta pôr o ovo, você tem que cacarejar, né? Exatamente. Eu acho que é isso. E eu acho que a outra questão é muito difícil você ser você em outro idioma. O que eu quero dizer com isso? Principalmente no início, a gente tem muitas sacadas, muitas brincadeiras ou pensamentos rápidos que você tem em português e que é difícil, principalmente no início, você conseguir se externalizar e não parecer que você é uma pessoa sem sentimentos ou que você está falando explicitamente com uma parede, não é? Então, você não é um Borg. É isso, exatamente. Então, acho que a questão do idioma volta a ser realmente um ponto muito importante realmente nesse processo, né? E tentar perceber que, diferentemente do Brasil, que pelo menos era a cultura que eu percebia, toda vez que parecia que a gente ia atrás do emprego, parecia porque você precisa do emprego. Mas, na verdade, não é isso. É uma simbiose, na verdade, porque ao mesmo momento que você precisa do emprego, a empresa também precisa de você para preencher aquela posição. E entender que é o resultado dessa necessidade mútua, onde vai gerar resultado para os 2 lados. O que você faz também ajuda a gerar lucro para aquela empresa, ajuda a pagar o salário dos seus colegas que estão lá. E quando você se coloca dentro de uma sala de entrevistas, é perceber que aquela pessoa, ela está tão afim que você consiga aquela posição, como você está afim de conseguir aquela posição também. Sim. Porque, por exemplo, eu posso dizer que o meu chefe fez mais de 30 entrevistas desde quando eu cheguei lá e não encontrou ninguém que lhe agradasse. E eles não têm esse sentimento de urgência do tipo, eu preciso contratar o cara para segunda-feira. Eles vão contratar o cara que eles acham que, número 1, consegue fazer o trabalho,
e que, número 2, consiga se conectar com a equipe de alguma forma, não é? Porque também ninguém quer trabalhar com um babaca durante 8 horas por dia, que é um cara que olha para o computador e diz que o código dele é completamente perfeito, a prova de falhas, e que se ninguém concorda com aquilo é porque a outra pessoa está errada. Por exemplo, dentro do nosso sistema, qualquer alteração que eu faço tem que passar por 2 revisores. Qualquer código, antes de você fazer check-in, tem que ser analisado por 2 pessoas e, por vezes, você tem interpretações diferentes, não é? Você precisa chegar ali a um consenso dentro do... Eu acho que tem 2 lados. Você falou bem essa questão do teu chefe, eu lembrei de outra coisa. Um outro lado dessa questão do recrutamento, que, por sinal, eu acho que os processos de recrutamento são injustos, porque, para começar, sistemas, tem filtros, esses filtros existem. Minha esposa é um caso vivo disso, ela trabalha para uma empresa que desenvolve sistemas dessa área. Então, ai. Isso tem que conversar, Marcelo. Conversar com ela, né? Então, tipo, isso existe, o sistema realmente vai, e ele vai além. Depois de você fazer essas coisas, a gente nem tratou disso, mas o sistema também é capaz de, feita a sua candidatura, ele é capaz de encontrar referências suas pela interwebs da vida. Então, ver o seu perfil social nas redes onde você tiver, as coisas que você contribuiu, as coisas que você falou de negativo, etc, etc. Então, tipo, é um troço que eu considero injusto, porque muitas vezes você age de forma impulsiva para fazer uma coisa e aquilo vai pode vir a afetar a sua contratação. Mas o outro lado, tirando esse lado técnico, outra coisa que eu também acho que acaba pegando contra o pobre do candidato é a questão do desconhecimento do outro, né? Você falou bem, o lance de você saber se comunicar bem para poder chegar em algum lugar. Assim como você está naquela ansiedade de conseguir ser contratado, de fazer e acontecer as coisas, a pessoa do outro lado, o recrutador, o gerente, o RH que estiver do outro lado, ele também está querendo alguém para preencher a vaga, de maneira que ele não vai disruptar tudo aquilo que está funcionando. Você sabe que se você colocar alguém que não presta no meio do caminho, seu castelinho a produtividade do time como um todo vai cair. Daí, como você faz para se fazer aceitável dentro disso? Você não sabe o que a outra pessoa está querendo. Você não sabe que perfil de profissional a pessoa do outro lado está querendo. Às vezes você deve pensar assim, não, mas eu tenho um perfil expansivo, eu gosto de conversar, eu busco informações, eu busco assim, e a equipe é exatamente o oposto. A equipe dele, todo mundo trabalha em silêncio, ninguém gosta de conversar, todo papo é feito via chat. Então você fica, muitas vezes você está nesse desconhecido, você não recebe aquele feedback, né, ou você deixa passar a oportunidade de pedir um feedback e você acaba saindo frustrado daquele lugar. Você fez, eu fiz tudo certo, eu estava treinando, eu revisei meu currículo estava perfeito, eu treinei na frente do espelho, eu sabia o que falar, eu tinha meus estudos, me apresentei bem, não falei nada de errado, por que eu não fui contratado? Né? Então, esse encontro, esse double blind, esse blind date aí que a gente faz no processo de seleção, é aquele momento do Shark Tank que eu digo. Você tem aquele pitch, é o seu momento. Então, só que às vezes o seu produto pode estar perfeito, o seu pitch pode estar perfeito, só que não tem um investidor no ponto certo ali para você. E você não vai saber daquilo. Então, você pode sair com o seu rabinho entre as pernas com uma ideia milionária. Para mim. Mas eu tenho uma consideração a respeito do que você falou. Se nesse caso, por exemplo, de uma equipe que é toda, vamos dizer, introvertida e uma pessoa ali é totalmente expansiva e extrovertida e de repente não vai se encaixar, às vezes é até melhor que a pessoa não passou, né? Sim, sim. Claro. Então, aí eu acho que isso que acaba, por mais que isso seja doído, porque na verdade você que está indo, você quer um emprego. Mas, às vezes, tem oportunidades que é melhor deixar passar, porque como aconteceu com o Thiago mesmo, tem uma outra melhor vindo a caminho. Sim, né? sim. E... Não, eu não digo que é... Eu concordo contigo. Eu acho que é melhor para o recrutador não pegar alguém que tem esse perfil, só que, às vezes, você não fica sabendo, sabe? É aquele sentimento de você fez tudo certo. E por que deu errado? Realmente essa questão do feedback dos processos seletivos aqui, eu não sei se
Acho que é uma coisa cultural deles. Eles preferem simplesmente não dizer nada, em vez de dizer o não, ou guardar para dizer um sim dentro de uma outra oportunidade ou possibilidade, né? E também não queimar aí essa ponte com você. Eu acho que Como é que é, André? É a questão da polidez excessiva do canadense, né? Que acaba deixando... a gente até conversou isso aí dias atrás, né? Eles não quer falar esse não, né? Uhum. É muito desconfortável, assim, né? Mas às vezes é melhor, né? Para a pessoa, deixar a pessoa clara. Alguém esses dias me falou, eu fiquei feliz porque ligaram e me falaram que não ia dar certo para mim aquela vaga, e aí eu fiquei satisfeito porque pelo menos eu não fiquei mais esperando. Sim. Então, né, isso é o mínimo que todo candidato espera. E eu tenho, assim, acompanhado alguns influencers do LinkedIn, aí, esse pessoal de RH e tudo, que está querendo mudar isso, né? Porque eles falam, dê um retorno para a pessoa tem o direito de saber que não. E às vezes é um copy and paste, né? Porque ele só tem o e-mail pronto ali, já dizendo, olha, não deu certo, a gente seguiu em frente com outro fit que era mais adequado, né? Um best fit, né? Para a função. O que eu ia falar, uma coisa que eu queria falar, que essa coisa que o Thiago comentou, quando a gente está numa mesa de entrevistas com alguém, a gente quer ter o emprego e a empresa também quer muito ter a gente ali, que a gente seja aprovado, porque para eles é importante, né? Me fez pensar assim que nós, brasileiros, muitas vezes na nossa cultura não temos essa percepção assim de que a gente também é um produto que desperta o interesse daquela empresa, você entendeu? A gente sempre vai muito nessa postura assim de eu, pobre coitadinho, estou aqui precisando de emprego, por favor, me aceita. Como é que é? Pobre senhor, grande senhor, por favor, me contrate. É isso. Eu acho que é importante você encontrar um balanço, e voltando à questão do pitch que o Massaro estava falando, eu acho que você precisa ter um elevator pitch muito bom, que é esse discurso que você consegue num minuto e meio, que é esse tempo que uma pessoa que não te conhece vai te dar de atenção, que você consiga dizer o que é que você sabe. Não importa dizer que você é do Brasil, ou que você nasceu em determinado lugar, ninguém está interessado nisso. As pessoas querem saber o que é que você estudou, qual é a sua experiência profissional que você tem, o que é que você tem feito, quais foram os impactos positivos que você gerou através do seu trabalho direto e o que é que você quer, qual é o tipo de posição, qual é o tipo de crescimento, qual é o link que existe entre o seu background profissional e aquela posição, aquele job description que eles precisam. E que aí, quando você consegue despertar esse interesse, é que aí as coisas começam a fluir mais naturalmente. Eu acho que não é nem 8 nem 80. Eu acho que 44 é a parada. Eu acho que você não pode ser arrogante e dizer, tipo, eu sou o Cristiano Ronaldo, ou eu sou o Ronaldo Fenômeno e eu vim aqui resolver todos os seus problemas, me contrate, que eu sozinho vou resolver todas as suas necessidades. E a gente também não pode ser o cachorro do bandido que caiu do caminhão lá no andar outro, entendeu? Eu acho que a grande dica aqui é tentar encontrar um balanço entre isso e você se preparar para aquela entrevista, tipo, quais foram as perguntas que você selecionou para fazer para o seu recrutador, para demonstrar que você também está escolhendo a empresa. Você não vai aceitar aquele emprego porque é a única opção que você tem. Você está interessado, você quer saber o que foi o último investimento que eles receberam, qual é o tipo de projeto que você vai trabalhar, se você vai resolver problemas, qual é a perspectiva de crescimento que existe lá. Não vai perguntar sobre salário, sobre benefício, porque você não quer parecer que você está lá simplesmente pelo dinheiro. Você tem que tentar alinhar, através das perguntas que você tenha preparado para aquela empresa, que você tenha um alinhamento de crescimento profissional aliado com o crescimento do produto que aquela empresa desenvolve, ou com a empresa em si, né? Então, a gente também precisa se preparar um pouco nesse sentido. Muito, né? Dois pontos, desculpa, André. Fala aí. Não, dois lances que você falou. Esse lance do 880 e do 880, que foi outra coisa que você falou mesmo? Droga, eu devia ter anotado. Às vezes, dependendo, eu acho que é importante você saber com qual empresa que você está se metendo. É bom você tentar investigar um pouco melhor disso daí, porque, por exemplo, o canadense não tem muito esse perfil,
mas o americano, ele tem essa questão de você saber se vender como a última cereja do bolo. Então você tem que ter um pitch bem alinhado, você tem que saber se vender muito bem e de forma que o cara não consiga correr. Ele diz assim, não, qualquer problema que você tiver, sou eu o cara que você tem que usar. Né? Isso funciona para algumas empresas, funciona para alguns recrutadores, mas para outros pode parecer uma postura bem pedante. Você, tipo assim, pô, não vou contratar esse cara. Então, eu acho que concordo com a tua posição, você tem que saber, você não pode ir nem 8 ou 80, mas é bom você saber onde você tem que acelerar. Eu diria assim, que é mais ou menos como dirigir na Alemanha. Você tem lugares que você vai dirigir a 60 e você vai ter lugares que você vai precisar acelerar a 300 com a sua Lamborghini, né? Claro. Então, mas essa questão é importante. E sobre o salário, outro lance que você falou, eu entendi teu ponto, que você não pode dizer que você não está ali só pelo dinheiro, mas é só para lembrar que tipo, o canadense, o recrutador do canadense, ele tem essa abertura de você poder discutir salários durante o processo. Então, naquele momento que ele vai te perguntar o que você quer fazer, saber mais da empresa, que ele te abre. Eu acho, mas isso é uma opção pessoal, eu tento gastar esse meu tempo de perguntas ao máximo que eu puder. Tem até uns artigos que estão aqui na descrição do programa que eu acho interessante, se quem estiver escutando dá uma lida, que ele fala exatamente sobre essa questão, tipo, perguntas que você precisa fazer para o recrutador. Né? São perguntas que dizem respeito à empresa ou à equipe que você vai trabalhar, tecnologia, situação do mercado, etc, etc. Porque isso, primeiro, vai mostrar seu interesse pelo lugar, e segundo, isso vai te preparar para o terreno que você vai cair se você entrar lá dentro. Então, se você chegar num lugar, tipo assim, acabei de entrar na empresa, e você entra lá e descobre, então, a empresa acabou de ser comprada, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses, você já está naquele mar de incerteza de novo. Então, você, putz, fique atento, eu acho que esse ponto. Eu acho que só para complementar, Marcelo, acho que essa questão do salário, dentro da entrevista que você faz com a empresa, com o recrutador do teu lado. E é claro que você tem a abertura de perguntar qual é o range que eles têm aí salarial para aquela posição que eles estão tentando preencher. Mas eu digo, quando você está lá dentro da empresa, dentro da sala, falando com o teu potencial chefe, por exemplo, dentro das perguntas que você tem, não vai investir as suas perguntas para discutir esses termos salariais, porque isso depois vai chegar a hora. Isso geralmente é uma das últimas coisas a ser discutidas, né? Voltando aí, falando já de recrutador e do que a gente está, do tema do programa, que é trabalho, networking e mudança de cidade, eu mencionei a questão do JobScan, desses aplicativos aí, desses sistemas que traqueiam, né? Que filtram os resumês. Aí o Tiago estava falando, e o Massaro também falou, que vocês dois conseguiram o trabalho de vocês através de um recrutador. Né? Você foi na Job Fair lá, né, Massaro? E o Tiago através do recrutador. Então, o meio ponto aqui que eu ia colocar, e até para a gente discutir, é justamente a importância do networking, né? Porque quando você tem um sistema como esse, né, que é a esposa do Massaro está lá se esforçando para aprimorar no sistema aí, né, presumindo. Quando você tem um sistema desse, você tem que ter alguma coisa mais powerful, né, ou mais forte para você conseguir isso aí, né? E o que é que nos ajuda, vai passar isso aí? É o networking e os contatos com os recrutadores, né, os recrutadores certos. Como é que vocês falem de vocês, da experiência de vocês com isso? Duas coisas que eu faço hoje em dia que eu não vou abandonar nunca mais é aceitar convite de recruiter no meu LinkedIn. eu sou simpático com todos, porque eu nunca sei. Depois dessa experiência que eu passei, eu cheguei à conclusão que eu não conheço o dia de amanhã. Então, hoje a empresa pode estar muito bem, amanhã tudo mudou, e o que eu faço, né? E outra coisa que eu tento fazer, que eu comecei a fazer agora, né? Todo evento que a empresa está patrocinando, ou todo evento que eu tenho uma oportunidade de estar em contato com alguém diferente, com o público, eu tento fazer contato lá dentro.
tento conhecer as pessoas que estão ali. Claro, não conheço todo mundo, porque senão eu ia ser aquele vendedor de Bíblia, né, botando de um em um. Mas eu tento fazer contato com o máximo de pessoas que eu puder, conhecer o que elas fazem, onde elas estão e tal, para pelo menos ter uma desculpa suficiente para poder manter meu LinkedIn ativo com aquela pessoa. Tipo, dar aquele touch, né? Tipo assim, beleza. Porque é quase como se fosse um Tinder profissional, sabe? Você precisa lá tá se fazendo lembrar, né? Então, das pessoas. Porque se não for te favorecer, né, se não for servir para ti para conseguir uma vaga, na pior das hipóteses, vai servir para você manter sua rede de contatos ativa. E entre outras opções, você sempre tem um amigo que está procurando emprego, você tem que ter um amigo que está querendo trocar de lugar, que não está satisfeito, quer mudar de área e tal. E não são raros os casos de empresa. Eu acho que toda empresa deve fazer hoje em dia você ganha por indicação de alguém lá dentro que começa a trabalhar lá. Então, se você não conseguir entrar, você conhece alguém que está precisando, você indica para o cara. Eu tenho certeza que a outra pessoa, depois de conversar contigo, se você não for, claro, se você não for um complete asshole, a pessoa vai te indicar lá para dentro. Então, eu acho que essa questão de ultrapassar esses sistemas de seleção de currículos é você tentar contactar as pessoas diretamente. Seja através do LinkedIn, seja através de recrutadores, seja através de feiras de emprego. E, tipo, dentro desse meu processo para o Canadá, eu acho que eu falei pelo menos com 8 recrutadores diferentes. Sempre através do LinkedIn. E eu sigo a mesma filosofia do Massaro. É tratá-los todos bem, aceitar todos os contatos. A gente nunca sabe, não é? Através do LinkedIn hoje, se eu estou procurando uma companhia A e vou aplicar para uma posição para uma determinada empresa A, eu vou ver os funcionários daquela empresa. Talvez eu conheça alguém que conhece alguém que trabalhe lá. Se eu estou procurando um emprego numa empresa canadense, talvez tenha um brasileiro que trabalhe lá. Manda uma mensagem para o cara e diz: oi, tudo bem? Eu sou fulano. Me apliquei para uma vaga dentro da sua empresa. E aí, você gosta de trabalhar aí? O que é que você acha do ambiente aí? Que é legal? O máximo que pode te acontecer é você cair no limbo daquela pessoa. Mas não é contra você, ela não te conhece, ela não sabe quem você é. Mas você não paga por mensagem. Então, tentar encontrar links com as pessoas. Tipo, se você é brasileiro, tem um cara brasileiro, manda uma mensagem para ele. Um dia ele já esteve no seu lugar, ele já esteve procurando uma posição. Talvez ele até te diga: olha, cara, a gente acabou de ser comprado, a gente está aqui numa coisa estranha, eu mesmo não sei como é que vai ficar. Tipo, a gente não sabe. Acontece. Não é? E tentar se conectar com pessoas que tenham o mesmo objetivo que você, que é: leões não andam com zebras e zebras não andam com leões. Não quer dizer que um seja melhor do que o outro, mas procure o seu grupo. Porra, tá cheio de frase boa esse programa. Eu gostei dele. Eu me preparei, mas sabe, foi uma semana estudando, tipo, eu vou usar isso. É isso aí. Então, tipo, pra gente seguir pra parte final desse programa, que a gente já tá há uma hora tagarelando, eu acho... Fale, dona André. É que eu quero falar uma coisa desse negócio do networking que você está falando. Eu também quero falar mais uma coisa, eu vou entrar na fila, tá? Digam, depois a gente entra para as dicas, então. Porque eu ouvi esse negócio do networking é muito importante, mas tem gente que odeia, né? A gente sabe. E fazer o networking só pelo fazer, muitas vezes é muito chato mesmo. Então, uma vez eu ouvi um podcast do Adam Grant, que ele tem o Work-Life faz para o TED. Então, se você procurar nos TEDs, aí no qualquer podcast player, aí você pode achar Work Life with Adam Grant. Ele tem um programa que chama Networking for People Who Hate Networking. Falei, isso me interessa, deixa eu ver o que é isso. E daí ele vai dando várias outras opções de como você fazer networking. E o que eu achei interessante é que uma das formas que ele mencionou foi: você participando desses grupos de discussões, como eu tenho o meu grupo de engenheiros, como vocês têm o grupo de TI, isso é networking. Você ajudar as pessoas, né? Você fazer trabalho voluntário, ou você fazer qualquer outra coisa assim, de você estar num grupo de Facebook e você ajuda as pessoas, isso também é networking.
Porque daí, quando você precisar, as pessoas vão falar, essa pessoa aqui está sempre ajudando no grupo, então agora eu vou ajudar ela também, entendeu? Então, escutem lá, eu vou passar o link para o Massaro colocar aí na descrição do programa, e é bem interessante, para quem não gosta de networking, como fazer. E a outra coisa que é, fazendo aqui um agradecimento público ao próprio Brito, que é o grupo dos profissionais de TI em Oracle, que me recebeu muitíssimo bem quando eu cheguei aqui, e hoje me sinto parte desse grupo, e é justamente o que a Andrea está falando. Muitas vezes as pessoas procuram fazer networking porque precisam de emprego, porque elas estão procurando ajuda, porque elas sentem que estão precisando de ajuda. Mas, na verdade, o que a gente precisa fazer é fazer essa energia boa circular. Tipo, a primeira vez que eu fui ao Brito, eu estava lá porque eu sou novo aqui, eu não conheço ninguém, eu não conheço a cidade, eu estou à procura de emprego. Você precisa se conectar com as pessoas. Mas a ajuda, muitas vezes, não vem de dizer, eu vou te arranjar um emprego. Às vezes é compartilhar uma experiência, é dar uma palavra amiga do tipo, cara, continua que vai dar certo. E a gente está sempre junto e para manter essa energia boa e fluindo e se ajudando mutuamente, né? É nóis, Thiagão. É isso, Marcelo. Vocês do Brito são top. Vocês não, nós, né? Porque agora eu também já estou lá. Exato. Agora eu também sou Brito. Assim, isso. Gente, para a gente poder fechar, vamos tentar pegar assim, um set de dicas que a gente pode ter para poder melhorar pegar nosso networking, melhorar nossas chances de conseguir trabalho quando a gente chega num lugar novo. Thiago, quando a gente estava gravando aqui, uma coisa que você falou que eu acho que é essencial, que é a questão de você adaptar o seu LinkedIn para o país, né? Para a realidade do país. Eu daria um passo além de adaptar seu currículo em geral para fazer isso daí. E não tenha medo de adaptar seu currículo para vagas diferentes. Então, eu acho que ele tem que ter esse... Você tem que dar a parada, para que a própria pessoa do outro lado não se sinta como mais um. O que mais vocês acham? Eu acho que uma coisa muito importante é, tipo, por exemplo, na minha reta final já aqui do meu processo do Canadá, já preparando a minha chegada para cá, eu acho que foi 2 ou 3 meses antes, eu cheguei a trocar a localização do meu LinkedIn no próprio LinkedIn. Tipo, já não aparecia mais como Rio de Janeiro, já coloquei já como Oracle, Canadá. E eu acho que outra coisa muito interessante foi que eu consegui um número VoIP, eu contratei um número VoIP da região de Oracle, que fazia o redirecionamento de todas as chamadas para o meu telefone no Rio, não é? Então, assim, em termos práticos, para qualquer pessoa que estava vendo aquele perfil, ou parecia um currículo local, né? Então, acho que é importante. E eu não vejo isso como enganar as pessoas, que é do tipo, você está se preparando para chegar lá, tipo, existe todo um processo. Então, tipo, por diversas vezes, quando eu conversei com alguém, as pessoas perguntavam, mas você já está em Oracle? Eu dizia, não, eu vou chegar dia 4 de junho, que era o dia que eu tinha passagem comprada para vir para cá, minhas coisas já estavam vendidas. Então, eu realmente já estava num processo de transição, né? Então, eu acho que essa questão do número local é muito importante, porque senão você nem liga. É a mesma coisa, tipo, se eu estou à procura de uma pizzaria, eu não vou pedir uma pizza de uma cidade vizinha à minha, por exemplo, ou de outro estado, ou de outra província, não faz sentido, né? Total. Não, isso é muito importante. Eu até comentei, antes de começar a gravar, comentei com vocês que eu fiz isso quando eu mudei para Vancouver, né? Até por própria orientação do pessoal do Career Foundation lá de Toronto, eles falaram. Quando você está procurando emprego numa outra cidade, mesmo que seja dentro do Canadá, você ainda estava fora do Canadá, mas mesmo sendo dentro, se você está planejando mudar, contrate um serviço desse de VoIP que ajuda, porque muitas vezes eles não entendem, às vezes o cara olha lá, mas esse telefone não é daqui, o endereço é de outro lugar, fica confuso, entendeu? Então, colocar o telefone da região para onde você pretende ir ajuda muito. Eles vão ligar se eles virem um número daquela região. Se eles virem de fora, é bem improvável. Eu não vou dizer que é impossível, porque algumas regiões que precisam muito de gente, eles ligam, eles sabem que você você tem que deixar claro também que você está willing to relocate. How can I say this? Querendo Você está disposto a se mudar.
Você está disponível para você mudar. Porque o que acontece é, se a empresa não vê que você já vai se prontificando a se mudar, isso, ela subentende que ela ligar para uma pessoa que está num outro lugar, que mora numa outra cidade, eles vão ter que pagar o custo da mudança. Entendeu? E muitas empresas não estão dispostas a isso. Então, se você já deixa claro que você vai fazer a sua mudança, tendo eles pagando ou não, então a empresa se fica mais disposta, assim, a ligar para você se você não é da região, né? Eu acho que uma outra coisa que eu acho que vale a pena você fazer também é, como eu disse, entre em contato com recruiters. Vá visitar, conheça as pessoas, tipo, não distrate os recruiters nunca, se eles entrarem em contato com você, porque esse mundo é muito pequeno, esse país é minúsculo e você tem que deixar a sua porta aberta. E se eles não te procurarem, procure eles, né? Tipo, faça o trabalho contrário, tipo, vá ao Google e pretenda que você quer contratar uma pessoa com o teu perfil, seja de engenharia de software, seja do que é, veja quais são as empresas que aparecem, pega essa empresa, joga no LinkedIn, vê quais são os funcionários que estão lá e procura os recruiters e se apresente com escreva o seu elevator speech numa mensagem e ver o que dá. O máximo que acontece é você cair no limbo deles, não vai te acontecer nada de mal. E eu acho que uma última dica... É bom que você vai ficando acostumado, né? É verdade. Sim. E dizer que nunca é contra você. Eu acho que isso é a parte mais importante. Nunca é contra você porque eles não te conhecem ainda. Não é pessoal, né? Isso, não é pessoal. A menos que você torça pro Paysandu. Daí vai ser pessoal. Eu ouvi dizer que eles ganharam esses dias. Veja só. Não tenho a menor ideia. Eu tinha uma última dica para você. E esse é um troço bem pessoal. Procure um amigo. Porque se você estiver enfrentando esse troço sozinho, uma hora o bicho pega. Então, seu amigo pode ser seu parceiro, pode ser seu colega de futebol, pode ser o cara que joga videogame com você. Não pega essa bomba sozinho. Porque a hora que você tiver... como é que diz? A hora que você tiver com a cabeça vazia, revirando aquele negócio, você tende a ficar revirando isso por muito tempo, você tende a encontrar só os lados negativos de tudo aquilo. Então, converse, abra essa cabeça, discuta, não tenha medo de pedir ajuda. Além de tudo isso, não tenha medo de pedir ajuda, porque não tem só gente babaca nesse mundo, tem gente boa. Felizmente, tem muita gente boa. E PG, e o mundo dá tanta volta, né? Eu já vi muitas situações em que um amigo me indicou para alguma coisa e depois era eu que estava indicando esse amigo para alguma coisa. Então, a gente nunca sabe. Tudo é uma troca, né, minha gente? Então, a gente está sempre aí para se ajudar. A gente tem que buscar, também oferecer, né? O mundo não tem cantos, por isso sempre dá para dar uma volta. Né? E manter a positividade circulando, né? Você também é parte disso. Pode crer. Pessoas, chegamos no final desse programa? Chegamos. Do Andréia, eu sei que faz tempo, mas você tem alguma frase pro final desse programa? Eu tenho uma frase. Deixa eu abrir aqui a minha frase, menino. Sabe por quê? Porque agora você sabe que eu tô estudando francês, né? Ah, meu Deus, danou-se. Putz, agora eu vou ter que tirar o meu do armário. Aí, eu gostei dessa frase que eu aprendi com o Duolingo essa semana. Como a Massara entrar em contato com o Duolingo pra gente começar a cobrar uma comissão deles, porque eu tô falando que eu tô usando Duolingo. Duolingo dá um bônus. Tem que falar em francês, né? Un repas sans fromage, c'est comme une journée sans soleil. Muito bem. Uma refeição sem queijo é como um dia sem sol. Porque eles gostam muito de queijo, né? E daí todas as refeições deles têm queijo. Eu não sabia, eu aprendi isso agora, tá, gente? Eu sou meio... Comem queijo com tudo, cara. Então, eu achei tão bonitinho. Eu sou intolerante à lactose, mas tudo bem, eu concordo. O Adriano toma Lactaid e resolve. Beleza. Ai, meu senhor. Thiago, muito obrigado, cara, pela tua participação. Muito legal mesmo. Muito obrigada, Thiago. Show de bola. E as portas estão abertas. Se tiver a fim de participar,
E sinta-se em casa. Né? Opa, Marcelo. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui hoje com você, com a Andréia, tendo essa conversa sobre as nossas experiências, né? Os nossos medos, os nossos acertos, as coisas que poderiam melhorar, mas é um prazer incrível e sempre que precisar, estamos aqui. Tá bom? Obrigada. Obrigado por tudo. Show de bola. A gente que agradece. As frases, né? As frases. As frases ele foi imbatível. Eu tenho que escutar esse programa de novo, porque foram muitas frases, cara. Claro. Pessoas, para vocês que estão ouvindo a gente, tem uma novidade. Agora nós temos um grupo no Telegram. Você pode entrar no grupo do Canadá agora. Está lá, você pode instalar seu Telegram, o que quer que seja, procura pelo Canadá agora. Ou você pode achar a gente também pela URL, pelo telegram.vempra.ca. Tá? Telegram.vempracá. E você vai, se não tiver um aplicativo do Telegram instalado, instale. Ele é, só o que eu tenho a dizer, ele é muito melhor que o WhatsApp. Então, sim, senhor. Venha brincar com a gente. Se não, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, a gente está lá com o nome de Canadá Agora em tudo que é canto. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no Facebook. Sempre tem coisa lá que a gente está falando. Então é bacana vocês darem uma olhada. Tá divulgando as coisas por ali. E se você quiser entrar em contato com a gente, além dessas redes sociais, a gente tem também o bom e velho e-mail, que é o contato@canadagora.com. A gente responde. Eu criei como é que é? Agora eu tenho um procedimento todo dia, eu tenho um hábito criado. Você cria um ritual. Você tem um papel, um procedimento operacional padrão. Exato. Então, a hora que eu paro para tomar meu chá é a hora que eu leio as mensagens todos os dias e eu aproveito para responder. Então, agora estou muito mais regrado nesse ponto. Sou testemunha. É verdade. É isso aí. E não se esqueça de acessar o canadagora.com, que a gente, além das coisas que a gente fala aqui no podcast, fica colocando coisas mais interessantes e bonitinhas, sem falar numa montoeira de outros conteúdos que a gente tem por ali, que são úteis, tanto se você estiver procurando trabalho, dúvidas sobre saúde, educação, turismo, escambau, tá jogando por ali, sempre trabalhando em algo de novo. Deu, chega, cansei. Thiago, de novo, muito obrigado pela tua participação. Obrigada. A casa é sua. Obrigado, gente. Prazer foi meu. Uma excelente semana para todo mundo e a semana que vem a gente está aqui de volta com mais um. Pode deixar. Um abraço. Tchau.